Em 10 de novembro de 2020, um submarino chinês chamado Fan Doja desceu naquele vazio escuro sob enorme pressão. Ele alcançou o fundo do mar, estendeu um braço robótico e fincou uma bandeira chinesa no ponto mais profundo do planeta. É conhecido como Challenger Deep, localizado na Fossa das Marianas, a 10.972 metros abaixo da superfície. Mas isso não foi uma surpresa. Washington teve por 4 anos informações de inteligência indicando que a China estava chegando. O governo dos Estados Unidos olhou para o que a China tinha acabado de fazer, entendeu exatamente o que aquilo significava e escolheu não dizer nada. Esse silêncio te diz tudo sobre o que realmente está acontecendo no fundo do mundo. Todo governo com interesse no Pacífico contou a mesma história em público. A Fossa das Marianas era apenas uma curiosidade para biólogos marinhos, profunda e violenta demais para ter outra importância. Pelo menos, essa era a história oficial. A fossa é valiosa por causa do que a profundidade faz com o som e do que o som faz com os submarinos. Em abril de 2026, a Marinha dos Estados Unidos realiza mapeamento classificado em todo o fundo do Pacífico Ocidental. A China registrou dezenas de missões tripuladas e não tripuladas ao fundo do mar desde 2016. Japão, Coreia do Sul, Índia e Austrália também ampliaram seus programas de exploração em águas profundas nessas regiões. Todas as potências do Pacífico investem no mesmo pequeno e aparentemente irrelevante trecho do oceano. Em 2024, um navio de pesquisa chinês chamado Shenyang Hong 06 entrou em operação. Ele realizou levantamentos em cerca de 44 mil quilômetros quadrados de fundo do mar a oeste de Guam. Eles estavam escaneando uma região maior que a Suíça. O sonar do navio foi feito para modelagem acústica, não para mapeamento comum do fundo do mar. Dados de rastreamento mostraram a mesma embarcação operando entre Taiwan e as Filipinas, área considerada fundamental. É a única maneira de um submarino americano se mover do Pacífico aberto para o Mar do Sul da China. Todos esses governos dizem que não há nada de militar nesse trabalho. Mas especialistas navais que analisaram os padrões do início de 2026 dizem o contrário. Oficialmente, isso não tem a ver com direitos de pesca. O propósito é mais sinistro do que isso. A Fossa das Marianas forma uma cicatriz de 2.500 quilômetros no fundo do mar e continua crescendo. Por 180 milhões de anos, uma placa tectônica tem deslizado sob outra aqui, triturando profundamente sob o fundo do oceano com força suficiente para provocar terremotos de magnitude 8. Em algum lugar dentro desse abismo está o Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido da Terra. Mas mesmo esse não é o único vazio aqui embaixo. Mais a leste, perto de Guam, outro abismo chamado Serana Deep desce mais de 35 mil pés na escuridão. Navios de pesquisa de vários países operam acima desses dois locais há anos. É quase impossível sobreviver ao que existe abaixo deles. A pressão aqui embaixo é de cerca de 16 mil libras por polegada quadrada. Isso é mais de 1000 vezes a pressão do ar que está pressionando sua pele agora. Cerca de 8 toneladas, esmagando cada polegada quadrada. Um casco moderno de titânio se esmagaria em menos de 1 segundo se falhasse por uma fração de polegada. A água fica entre 1 e 4 graus Celsius, pouco acima do ponto de congelamento. Está envolta em escuridão e nenhum raio de sol consegue penetrá-la. É um dos lugares mais hostis do planeta. E agora todos os governos querem esse lugar. A fossa está no centro da disputa entre Estados Unidos e China no Pacífico. Guam e as Ilhas Marianas do Norte, territórios americanos, estão a cerca de 320 quilômetros ao nordeste. Essas ilhas abrigam a maior concentração de equipamentos militares americanos em qualquer lugar a oeste do Havaí. Guam não é apenas mais uma ilha no Pacífico. É uma das áreas mais militarizadas do planeta. Quando qualquer coisa acontece nas águas ao redor da ilha, tudo é monitorado com muito cuidado. A base aérea de Andersen fica lá, sendo a única base no Pacífico Ocidental capaz de sustentar permanentemente a frota de bombardeiros pesados dos Estados Unidos, os B-1, os B-2 e os B-52. A poucos quilômetros está a base naval de Guam, onde fica o Esquadrão de Submarinos 15 e uma força rotativa de submarinos de ataque com propulsão nuclear, incluindo submarinos classe Virgínia, operando na ilha desde 2024.
Dentro do Pentágono, Guam é conhecida como a Ponta de Lança. Cerca de 1.500 missões de bombardeiros partem de Andersen todos os anos. A ilha guarda grandes reservas de combustível, muita munição e poder de fogo para projetar o poder militar dos Estados Unidos pelo Indo-Pacífico em poucas horas. O Corpo de Fuzileiros Navais reativou o Camp Blas na ilha em janeiro de 2023. A base agora abriga 5.000 fuzileiros para operações de resposta rápida. É a primeira nova base dos fuzileiros navais construída em qualquer lugar do mundo em quase 70 anos. Somente na base naval de Guam operam 28 comandos independentes sediados na base. A atividade militar na ilha injeta mais de US$ 1,5 bilhão por ano na economia local. E o abismo ao lado de Guam tem algo mais, algo que faz com que as Forças Armadas prestem muita atenção a ele. Um lugar onde o som deixa de se comportar normalmente. Mudanças de pressão, variações de temperatura e concentrações de sal curvam as ondas sonoras pelo oceano de maneiras estranhas e imprevisíveis. Os sinais se curvam, os ecos se dispersam, o ruído viaja milhares de quilômetros em uma direção e desaparece em outra. E em certas profundidades, o som cai no que a Marinha chama de canal SOFAR, uma camada de água que pode transportar ruídos por oceanos inteiros. Mas a fossa cria algo ainda mais importante do que isso. Zonas de sombra, lugares onde o som simplesmente não chega. Um submarino escondido dentro de um desses bolsões desaparece. O sonar de superfície não consegue encontrá-lo. Aeronaves certamente não conseguem encontrá-lo. Outros submarinos também não conseguem encontrá-lo, a menos que estejam carregando o mapa local exato que mostra onde estão as zonas. Esse mapa é o documento militar mais valioso do Pacífico, e os Estados Unidos passaram décadas montando-o em segredo. O mapa indica aos capitães de submarinos americanos onde desaparecer e lhes mostra exatamente onde os submarinos inimigos precisam ir para tentar o mesmo truque. Quem tiver esse mapa tem todas as cartas na mão. Controla quem vive e quem morre em qualquer combate submarino na região. Quando a China pousou no fundo do mar em novembro de 2020, não fincou uma bandeira, mas fez uma pergunta estratégica. Quanto desse mapa eles acabaram de aprender a copiar? Em 23 de janeiro de 1960, um oficial da Marinha dos Estados Unidos chamado Don Walsh entrou em um batiscafo chamado Trieste. Ele foi acompanhado pelo engenheiro suíço Jacques Piccard. Era uma esfera de aço apertada, com pouco mais de 2 metros de diâmetro, pendurada sob um tanque de 128 mil litros de gasolina. Eles começaram a descer na costa de Guam, mergulhando lentamente na escuridão sob o Pacífico. A descida levou quase 5 horas. No começo, ainda havia vida fora da escotilha. Criaturas bioluminescentes passavam pela janela enquanto o submersível descia. Então, a cerca de 9.000 metros de profundidade, um estalo repentino ecoou pela embarcação. Walsh e Piccard não faziam ideia do que havia quebrado. Eles não conseguiam ouvir o navio na superfície. Eles já haviam passado do ponto em que o resgate seria impossível. Restava apenas uma opção. Eles decidiram continuar. Depois, descobriram que o estalo vinha de uma janela de plexiglass no túnel externo. O compartimento da tripulação estava atrás de uma escotilha grossa de aço que felizmente resistiu. Eles permaneceram no fundo do mar por 20 minutos. Quando emergiram, o mundo viu 2 exploradores sendo parabenizados pela Marinha. O que o mundo não viu foram as leituras dos sensores e dados acústicos do submarino, transferidos no mesmo dia para setores sigilosos. O mergulho era parte de missões secretas do projeto Netuno, oficialmente uma exploração científica. Na realidade, a Marinha dos Estados Unidos estava estudando a fossa como um ambiente acústico. O Escritório de Pesquisa Naval liderava a operação enquanto o contratorpedeiro USS Lewis atuava com o Trieste. O contratorpedeiro lançou centenas de pequenas cargas explosivas no abismo e mediu como os ecos retornavam. Cada detonação revelava algo novo sobre a fossa. Isso deu a eles a localização exata do ponto mais profundo do leito marinho e forneceu o primeiro conjunto real de dados de propagação de som coletados em uma fossa oceânica. O projeto Netuno foi liderado pelo Laboratório de Eletrônica da Marinha em San Diego. Seus objetivos incluíam medir a velocidade do som na coluna d'água, temperatura, salinidade em profundidade e apoiar pesquisas de som subaquático
especialmente para o programa SOSUS. O Sistema de Vigilância Sonora já era um dos projetos classificados mais caros do mundo no final da década de 1950. Uma vasta rede de hidrofones estava espalhada pelos fundos do Atlântico e do Pacífico, ouvindo silenciosamente. Seu nome de código nos primeiros documentos da Marinha era Jezebel. Ele operava explorando o canal SOFAR, a mesma camada profunda do oceano que as missões do Trieste ajudavam a entender. Em teoria, o som preso nessa camada poderia viajar milhares de quilômetros sem se dissipar. Na prática, isso permitia ouvir submarinos soviéticos muito antes de chegarem às águas americanas. No final da década de 1950, o SOSUS já estava operacional em ambos os fundos oceânicos. Um operador treinado em terra podia identificar submarinos soviéticos individuais apenas pela assinatura acústica de suas hélices. Durante a crise dos mísseis de Cuba, ele rastreou submarinos rumo a Cuba, alguns dos quais se acreditava transportarem torpedos nucleares, fornecendo à Casa Branca sua primeira visão subaquática em tempo real da ameaça. O sistema só foi reconhecido publicamente em 1991. Por 30 anos, ninguém fora da Marinha sabia que ele existia. O Trieste deu à Marinha algo que nem mesmo a rede de espionagem podia oferecer. Leituras diretas de dentro da própria fossa, todas feitas por instrumentos que estiveram fisicamente lá. Os dados foram para os arquivos sigilosos e continuaram chegando. Ao longo dos 30 anos seguintes, a Marinha continuou ampliando seu entendimento do Pacífico Profundo por meio de programas que, no papel, não existiam. Veículos subaquáticos autônomos, sensores remotos, redes acústicas fixas presas ao fundo do mar. A tecnologia continuava melhorando. O mapa ficava cada vez mais preciso. No fim da Guerra Fria, as zonas de sombra estavam mapeadas com precisão de até um pé, e capitães de submarinos americanos sabiam onde sumir. Eles também sabiam onde qualquer um que tentasse copiá-los teria que ir. Esse mapa era a base da supremacia dos submarinos americanos no Pacífico. E então Pequim decidiu que queria um também. O programa de águas profundas da China não começou com a bandeira em 2020, ele começou uma década antes. O primeiro submersível de águas profundas, Jiaolong, recebeu o nome de um dragão mitológico das inundações que governa as profundezas. O líder era Xu Qinan, um ex-professor da Escola de Arquitetura Naval, Oceano e Engenharia Civil da Universidade Jiao Tong de Xangai. Até então, ele já tinha passado décadas trabalhando quase só no pequeno, mas crescente, setor de engenharia de submersíveis na China. Desde o início dos anos 2000, o financiamento estatal chinês era destinado a institutos de pesquisa pouco conhecidos fora do país. O primeiro protótipo foi montado em um hangar próximo ao rio Yangtze e, em 2009, o barco já estava pronto para os testes no mar. O Jiaolong iniciou sua primeira campanha real em águas profundas do Mar do Sul da China entre maio e julho de 2010. Foram 17 mergulhos no total, cada um avançando ainda mais em território onde a presença humana ainda era rara e em grande parte experimental. A missão mais profunda dessas iniciais chegou a pouco mais de 12.300 pés, com 3 tripulantes a bordo. Em julho de 2011, o submersível já havia ultrapassado seu alcance inicial de testes, chegando a quase 16.600 pés no nordeste do Pacífico. O braço robótico do Jiaolong fincou uma bandeira chinesa no fundo do Mar do Sul da China em um mergulho anterior. Ele fincou outra bandeira na marca de 23 mil pés na Fossa das Marianas. Mesmo naquela época, o gesto já era uma dica de que o programa não era realmente sobre ciência. Com essa classificação de profundidade, o Jiaolong poderia operar em cerca de 99,8% dos oceanos do mundo. Isso colocou Pequim em um clube seleto. Antes, só Estados Unidos, Japão, França e Rússia faziam parte desse grupo. Ficava claro para qualquer um que a China não estava montando uma frota de pesquisa, e sim desenvolvendo uma capacidade. Assim como fez com sua marinha de superfície, programa espacial e indústria de semicondutores, o método era conhecido. Estude o que os Estados Unidos já tinham e descubra por que funcionava. Depois, reduza a diferença plataforma por plataforma, ano após ano. O Jiaolong foi apenas o começo. Em 2016, veio um veículo de segunda geração, o Shanghai Yongxi, que significa algo como Guerreiro do Mar Profundo. Diferente do seu antecessor,
ele foi construído quase inteiramente com componentes nacionais, cerca de 95% fabricados na China. Ele não foi tão fundo quanto o Jiaolong, com uma profundidade máxima de operação de cerca de 4.500 metros, mas foi projetado para algo diferente: resistência. As missões podiam durar até 10 horas. O Fengdo já foi lançado no mesmo ano. Cada geração ia mais fundo do que a anterior. Cada um tinha instrumentos melhores, mais adequados à Marinha do Exército de Libertação Popular. Agora, os submersíveis formam uma frota escalonada. O Deep Sea Warrior realiza as operações em águas rasas. Jiaolong cobre a parte intermediária, e o Fengdo já vai até o fundo. O que importa é a estrutura por trás desses veículos. Pequim descreve abertamente isso como fusão civil-militar. É uma diretriz política sob Xi Jinping que elimina a separação tradicional entre pesquisa científica e capacidade de defesa. O que parece ser ciência oceânica na superfície é também, de propósito, outra coisa por baixo. Estratégia de longo prazo para garantir que nada nas profundezas fique fora do alcance nacional. Em 2016, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia Marinha de Qingdao firmou parceria com a Academia de Submarinos da Marinha do EPL. Criaram juntos um laboratório focado em pesquisa de fusão marítima. Ele era dirigido pelo contra-almirante Dalian Long, um cientista da Marinha do EPL que dedicou sua carreira ao trabalho em guerra submarina. Pesquisadores do laboratório adaptaram planadores subaquáticos civis com sensores acústicos, transformando equipamentos científicos em ferramentas de guerra antissubmarino. Quando a expressão fusão civil-militar atraiu atenção indesejada no exterior, o laboratório apenas mudou seu nome público e seguiu trabalhando. Oficiais da Marinha do EPL palestraram em conferências acadêmicas, ligando o mapeamento do Oceano Profundo à furtividade de submarinos. Artigos acadêmicos do programa citavam usos militares ao lado dos científicos. A mídia estatal chinesa descreveu o avanço no Mar Profundo em termos militares mais de uma vez. Washington leu cada palavra disso. É por isso que ninguém na comunidade de inteligência dos Estados Unidos ficou surpreso quando o Fengdo já chegou a quase 10.900 metros de profundidade. Eles sabiam exatamente o que o barco estava fazendo. O submarino estava fazendo muito mais do que tirar fotos. Ele carregava 2 braços mecânicos, 7 câmeras subaquáticas, vários sonares e brocas hidráulicas. Havia também um pacote completo de sensores acústicos e químicos. Durante a transmissão ao vivo da descida pela TV estatal, o equipamento registrava dados: pressão, vetores de corrente, curso de sedimentos, velocidade do som e amostras de água foram coletados exatamente onde os corredores acústicos mais profundos se aproximam do sudoeste de Guam. Apenas alguns poucos veículos tripulados já chegaram ao fundo do Challenger Deep. Depois do Trieste, o recorde permaneceu por 52 anos. Depois, o diretor de Hollywood, James Cameron, desceu sozinho no Deep Sea Challenger a mais de 10.890 metros em março de 2012. Até meados de 2022, menos de 30 pessoas na história haviam chegado ao fundo da fossa, aproximadamente o mesmo número de pessoas que já caminharam na Lua. Pequim escolheu esse local por um motivo, não apenas por causa da própria fossa, mas também pelo que a cerca. O formato do leito marinho, as camadas de temperatura na coluna d'água, as condições acústicas da geometria do Oceano Profundo e Guam a apenas 320 quilômetros de distância. Juntos, esses fatores formam um dos ambientes subaquáticos mais estrategicamente valiosos da Terra. Se você está planejando operações com submarinos, precisa entender esse tipo de lugar em detalhes. A verdadeira carga era o que o Fengdo já trouxe de volta para seu navio-mãe em 28 de novembro. Terabytes de dados acústicos e oceanográficos, exatamente como Walsh e Pickard haviam feito 60 anos antes. O país que inventou todo esse jogo de disfarçar trabalho militar como ciência assistiu a tudo e não disse nada. Então, por que Washington ficou em silêncio? A resposta curta é que os Estados Unidos não têm opções de resposta sem complicações que não expusessem como o sistema realmente funciona. Expor isso teria criado seus próprios problemas. Há mais de 60 anos, o entendimento americano das profundezas oceânicas foi envolto em ambiguidade deliberada. Era ciência civil na superfície, por baixo coleta sigilosa. Toda expedição da NOAA operando perto de regiões sensíveis
Historicamente, teve uma atividade paralela acontecendo ao mesmo tempo. As mesmas águas, os mesmos instrumentos, mas não o mesmo propósito. O sistema de vigilância submarina que evoluiu dos SOSUS só foi totalmente reconhecido após a Guerra Fria. Até 1991, ele existia sob uma série de designações deliberadamente neutras, como Sistema Oceanográfico do Atlântico e Sistema Oceanográfico do Pacífico. Durante muito tempo, até quem trabalhava nele não era identificado publicamente como parte de uma missão militar de vigilância. O que restou dessa rede em 2026 é conhecido como Sistema Integrado de Vigilância Submarina. Ele opera a partir de um pequeno número de instalações e navios, a maioria deles no Pacífico. Em 2026, apenas alguns poucos navios de vigilância dedicados ainda patrulham a região. 5 navios rebocam conjuntos de hidrofones de quilômetros pelo Pacífico, escutando o que há sob a superfície. Eles preenchem as lacunas entre sensores fixos no fundo do mar, captando o que os sistemas estacionários não detectam. O comando em si é muito menor do que era durante a Guerra Fria, mas o que cada plataforma pode fazer aumentou em ordens de magnitude. Se Washington protestasse abertamente contra a atividade chinesa no Challenger Deep, convidaria a mesma pergunta de volta para si mesmo. O que exatamente os Estados Unidos têm feito nessas águas desde 1960, nenhuma administração quer ter essa conversa. O silêncio mantém a cobertura intacta, mas há outro problema: a lei. A fossa está em águas internacionais. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar não concede propriedade militar sobre o leito marinho profundo. Nenhum tratado impede uma nação de operar ali, mapeá-la ou coletar dados dela, o que significa que as missões chinesas são legais, assim como as operações americanas ali também são totalmente legais. Se Washington se opuser formalmente às operações chinesas na fossa Challenger, pode criar um precedente que não pode se dar ao luxo de criar. Porque no momento em que os Estados Unidos argumentarem que atividades em águas profundas internacionais exigem permissão, esse padrão pode ser usado contra os próprios sistemas americanos. Então, Washington permanece em silêncio. Falar custa mais do que o silêncio. A fossa fica na zona marítima dos Estados Federados da Micronésia, pequena nação do Pacífico ligada aos Estados Unidos por um pacto de livre associação. Em 2009, Washington designou as águas ao redor como o Monumento Nacional Marinho da Fossa das Marianas, uma área protegida de aproximadamente 246 mil quilômetros quadrados, maior do que todo o Reino Unido. A designação proíbe a pesca comercial e a extração de recursos, mas diz muito pouco sobre pesquisas científicas, mapeamento do fundo do mar, veículos autônomos ou o tipo de trabalho oceanográfico ligado ao setor militar que está acontecendo. Em vez disso, eles tentaram entender o que havia mudado, o que havia sido perdido e como seria a próxima década de competição submarina no Pacífico. E quanto mais eles analisavam, mais preocupados ficavam. Um dos navios que chamou atenção é uma embarcação chamada Dongfang Hong 3. Oficialmente, ela está vinculada à Universidade Oceânica da China. Mas ao longo de 2024 e 2025, seus movimentos pareciam menos com pesquisa acadêmica e mais com reconhecimento sistemático. O navio fez levantamentos em padrões de grade próximos a Taiwan e Guam, seguindo trajetórias precisas para mapear detalhadamente o fundo do mar. Ele também fez passagens repetidas por trechos estrategicamente importantes do Oceano Índico. Então, em março de 2026, a Reuters publicou um artigo acompanhando 5 anos de atividade de 40 e 2 navios de pesquisa chineses operando nos oceanos Pacífico, Índico e Ártico. 9 especialistas em guerra naval analisaram os padrões de movimentação. Todos chegaram à mesma conclusão: isso não era pesquisa civil comum. Esses eram os padrões de levantamento feitos por uma marinha antes de operar submarinos. Alguns navios da frota foram construídos para a marinha do EPL. Eles só foram transferidos para operadores civis posteriormente. A classe Chang'an-Hong é o exemplo mais citado. Em janeiro de 2024, pesquisadores do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais analisaram 64 navios de pesquisa chineses em atividade. Mais de 80% deles apresentaram indícios de afiliação militar ou atividade de uso duplo. Não foi coincidência. Em 2 de março de 2026, o contra-almirante Mike Brooks,
chefe do Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos, compareceu à Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos, China, e descreveu a mudança em termos incomumente diretos. Segundo ele, a China expandiu muito suas operações de levantamento oceânico, o que considerou uma preocupação estratégica. Os dados, afirmou Brooks, oferecem à Marinha Chinesa 3 vantagens: um mapa para esconder seus submarinos, outro para localizar os nossos e pontos exatos para instalar sensores ou armas no fundo do mar. Essa foi a vez em que Washington chegou mais perto de dizer em voz alta o que o silêncio de 2020 estava escondendo. Foi com 6 anos de atraso. Nas audiências, o vice-almirante Richard Sives afirmou que a China atua para minar a vantagem submarina americana atualmente. A Marinha do EPL modernizava rapidamente sua frota de submarinos, ampliava a capacidade de guerra anti-submarino e investia em sensoriamento do fundo do mar e vigilância em rede. De acordo com o SAFE, até 2040 as forças submarinas chinesas poderão desafiar de forma convincente a dominância marítima americana no Pacífico. Mas os submarinos já chegaram. A Marinha do EPL possui mais de 60 submarinos novos investimentos em estaleiros, mais do que dobraram a capacidade de produção. No centro da frota estão submarinos nucleares de ataque para operações de longo alcance, apoiados por submarinos de mísseis guiados para projetar força além da costa da China. Os números importam, mas não são a principal preocupação. O que importa é onde eles podem operar. Pequim tem um nome para o plano maior. É chamado de Oceano Transparente. O objetivo é eliminar a invisibilidade do oceano, negar aos submarinos inimigos lugares para se esconder, enquanto mantém essas mesmas vantagens acústicas para os submarinos chineses. As primeiras peças desse sistema surgiram anos atrás. Em 2014, a Universidade de Zhejiang conseguiu conectar sensores no fundo do mar a estações de processamento em terra, criando a base para o monitoramento subaquático contínuo. Depois, em agosto de 2025, China e Rússia realizaram um exercício naval conjunto perto de Vladivostok. Ambas as nações conectaram sistemas de comunicação e compartilharam dados de rastreamento em tempo real, testando o que parecia uma rede automatizada de ataque subaquático. Rede criada para impedir que submarinos de mergulho profundo tenham lugares seguros. Uma equipe do EPL criou um algoritmo que permite à rede de sensores se redirecionar quando hidrofones falham. A cadeia de alvejamento segue ativa mesmo com partes destruídas. Muitos desses sensores estão agora em locais difíceis de interpretar como algo além de militar. Uma série de artigos acadêmicos da Universidade Oceânica da China indicou algo mais operacional do que pesquisa puramente científica. A mesma instituição que opera o Dongfang Hong 3 também publicou trabalhos detalhando a implantação de sensores acústicos no Estreito de Luzon. Essas não eram medições de superfície ou experimentos de curto prazo. Eles descreveram instalações colocadas em profundidades cuidadosamente selecionadas, projetadas para permanecer no fundo do mar por anos seguidos, coletando dados continuamente. A Reuters noticiou separadamente que Washington tem fortalecido silenciosamente o mesmo estreito, porém com o propósito oposto: bloquear o acesso da China ao Pacífico aberto. Ambas as marinhas estão equipando um ponto de controle a partir de extremos opostos por razões semelhantes. O Fendoza não diminuiu o ritmo após seu mergulho recorde em 2020. Em 12 meses ele completou 28 mergulhos. Também começou a operar junto com um sistema não tripulado chamado Haidao 1. Ele se move livremente pelo fundo do mar, percorrendo distâncias e terrenos que submersíveis rudimentares simplesmente não conseguem. Em 2024, a frota de pesquisa chinesa como um todo já havia mapeado centenas de milhares de milhas quadradas do fundo do mar no Pacífico Ocidental. A escala não tem igual em nenhum programa científico publicado abertamente, e mesmo esse registro público representa apenas uma fração do resultado total. Grande parte disso está em servidores sigilosos. Agora virou uma corrida armamentista submarina. Todas as potências do Pacífico com um programa de águas profundas estão concentrando esforços na casa dos bilhões de dólares, tudo dentro do alcance das bases avançadas americanas. Nada disso é coincidência. Então, aonde tudo isso está levando? Bem, há 3 futuros diferentes começando a convergir. Cada um deles
eleva as apostas além do que qualquer diplomacia na superfície consegue administrar. O primeiro é o que já vivemos, uma competição geopolítica oculta no fundo do oceano, raramente conhecida pelo público. Washington e Pequim seguem aprimorando seus sistemas de mapeamento e ampliando frotas de submersíveis não tripulados. Eles adicionam mais detalhes aos modelos acústicos e aos mapas do fundo do mar em todo o Pacífico. A competição não é sobre território no sentido tradicional. É sobre quem enxerga mais fundo, com mais clareza e mais longe na estrutura oculta do oceano. Cada milha cúbica de dados se torna uma vantagem disputada. O público não vê a maior parte disso. Nenhum dos lados tem interesse em explicar pelo que estão lutando. O segundo futuro é aquele em que os planejadores militares de ambos os lados estão trabalhando em segredo. Em caso de conflito em Taiwan, no Mar do Sul da China ou outro ponto crítico do Pacífico, submarinos com armamento nuclear devem se mover. Nessa guerra, um submarino dentro da geografia acústica é, por enquanto, quase impossível de ser alvo. Um submarino fora dela pode ser rastreado e destruído antes mesmo de disparar. Aqui, trata-se de sobrevivência. É basicamente a matemática da dissuasão nuclear, o que sobrevive após o primeiro ataque e o que ainda tem capacidade de revidar. Durante boa parte da Guerra Fria, os Estados Unidos confiaram na dissuasão nuclear no Pacífico usando submarinos lançadores de mísseis balísticos capazes de desaparecer por meses. A dissuasão funcionava pois localizar esses submarinos era impossível. Quando passam a ser detectáveis, a estratégia falha. Os dados que Pequim vem coletando há 15 anos não são teóricos. Em um conflito, eles se tornam úteis em questão de horas. As marinhas aliadas observam o mesmo cenário e tiram suas próprias conclusões. Japão, Austrália, o Reino Unido sob o AUKUS. A decisão de Canberra de adquirir submarinos de ataque movidos à energia nuclear foi anunciada em 2021 e avançou ao longo de 2023. No papel, trata-se de modernização e dissuasão, mas nos bastidores é a percepção de que a vantagem submarina no Pacífico já não está mais garantida. Antes contrários à vigilância marítima ofensiva, os formuladores de políticas japoneses agora debatem abertamente expandir as capacidades de detecção acústica. Equipamentos que, há uma década, seriam politicamente impensáveis agora estão sendo tratados como infraestrutura necessária. As capitais aliadas estão vendo os sinais de alerta e estão agindo. A terceira possibilidade é aquela sobre a qual ninguém quer falar. A China agora pode atingir qualquer profundidade oceânica, posicionando drones subaquáticos de longa duração no fundo do mar, bem ao lado do território dos Estados Unidos. Nenhum país concordou sobre o que conta como um ato hostil no fundo do oceano internacional. Não existem regras de engajamento específicas para o abismo, mesmo quando uma nação encontra equipamentos sigilosos de outra nação ao lado de suas bases militares avançadas. O mais parecido na história foi um impasse sobre voos de reconhecimento no início da Guerra Fria. A derrubada do U-2 de Gary Powers sobre a União Soviética em 1960 forçou ambos os lados a desenvolverem regras tácitas sobre o que era tolerável. Nada assim ocorreu debaixo d'água ainda, mas, se acontecer, não há regras definidas para lidar com isso. A competição está se afastando de marcos visíveis como fincar bandeiras ou mergulhos recordes. Está indo para algo mais difícil de verificar. Sensores que podem ouvir, redes que poderiam se comunicar entre si, plataformas que poderiam, em teoria, causar interferência ou atacar sem jamais emergir para se identificar. Quem controla essa camada do oceano controla algo além das rotas de navegação de superfície ou dos corredores aéreos. Eles controlam o futuro da guerra submarina. Mas essa história não é realmente sobre a Fossa das Marianas. É sobre onde Washington e Pequim estão realmente competindo. A maior parte do noticiário no início de 2026 foca em Taiwan, controles de semicondutores, tarifas e construção de ilhas no Mar do Sul da China. Mas grande parte da competição está acontecendo em um lugar muito menos visível. O Challenger Deep é a versão mais extrema dessa disputa, mas não é a única. Cerca de 99% do tráfego global de internet passa por cabos de fibra óptica submarinos. Mais de 600 cabos separados cruzam o leito oceânico mundial, transportando quase 10 trilhões de dólares em transações financeiras todos os dias. A maioria está em águas rasas acessíveis,
Já vimos o quanto são vulneráveis. O ataque ao gasoduto Nord Stream em setembro de 2022 no Mar Báltico provou que tubulações e cabos submarinos importantes podem ser alvo de ataques sem responsabilização imediata. Cortes de cabos no Báltico e ao redor de Taiwan desde 2023 levantaram as mesmas questões. O Pentágono agora trata a segurança do leito marinho como uma área de missão própria. Os oceanos do mundo cobrem 71% da superfície do planeta. A maior parte desse fundo do mar nunca foi mapeada com precisão de nível militar. Agora isso está mudando. A China opera 42 navios de pesquisa pelos oceanos Pacífico, Índico e Ártico. Existem centenas de sensores instalados no fundo do mar. Uma lista crescente de países menores está permitindo que Pequim entre em suas águas em troca de portos e estradas. Os Estados Unidos reagem por meio do Escritório de Pesquisa Naval e da DARPA, com uma frota crescente de grandes veículos subaquáticos não tripulados. Existem programas como o Snakehead e o Orca, projetados para operar sozinhos por meses a fio. O Orca é o maior deles. Construído pela Boeing para a Marinha dos Estados Unidos, o protótipo inicial foi entregue em dezembro de 2023. Ele tem o tamanho de um ônibus escolar e foi projetado para operar totalmente submerso. A Orca pode percorrer até 6.500 milhas náuticas em uma única missão, o suficiente para atravessar todo o Pacífico. Após o protótipo demonstrar suas capacidades, a Marinha passou a adquirir unidades adicionais, expandindo o conceito além de uma única plataforma experimental. Do lado chinês, o ecossistema equivalente de veículos subaquáticos não tripulados é significativamente maior em escala, distribuído por vários programas e instituições. E essa diferença aponta para a mudança decisiva nesta fase da competição. Ela não está mais centrada apenas em submarinos rudimentares. Está mudando para sistemas não tripulados, plataformas em rede que podem operar por longos períodos, expandir a cobertura de sensores e moldar o ambiente subaquático de forma contínua. Pesquisadores chineses do recém-rebatizado Laboratório Conjunto em Qingdao adaptam planadores acústicos para uso na guerra anti-submarino. Nada no hardware em si é novo. O que está mudando é a forma como está sendo usado. A fossa é o ponto mais profundo e valioso nessa corrida. Quem construir o melhor mapa acústico terá uma estimativa mais clara de se submarinos nucleares podem sobreviver tempo suficiente para retaliar após um primeiro ataque. E esse é o cerne da dissuasão no mar. Se ambos os lados acreditam que seus submarinos vão sobreviver, a guerra permanece contida. Se um dos lados deixa de acreditar nisso, todo o equilíbrio muda. Novembro de 2020 foi o último momento em que a competição ainda podia ser vista como ciência. Depois disso, o significado mudou. A bandeira não marcou uma descoberta, ela marcou uma mudança. A partir daí, a disputa não era mais sobre quem chega ao fundo, mas sobre quem tem clareza para agir primeiro. E essa é a parte que ninguém pode se dar ao luxo de errar. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como este, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MapPack.